Olha só, nós estamos voltando, nós acabamos de gravar um podcast. A gente tem uma podcast. Fala qual podcast. Acabamos de gravar um episódio no PrimoCast. Puta podcast ele ocultando. O maior podcast de negócio. Parece que gravou um podcast da esquina, sabe? Me gravou um podcast qualquer. Cara, foi o podcast. Foi legal pra caramba, a gente falou sobre o livro Como Convencer Alguém em 90 Segundos. E aí, é o segundo episódio que a gente grava juntos no PrimoCast, né? Então e já tem uma sinergia. Né? A gente quase fez um MBA no PrimoCast. O Giovanni, no elevador, deu uma ideia e falou assim, cara, e se a gente voltasse pra São Paulo, porque a gente tá em Alphaville, indo pra São Paulo. E se a gente voltasse no carro, batendo um papo, né? Gerando valor pra galera. Eu te pergunto sobre vendas, você me pergunta sobre oratória, a gente faz essa dobradinha pra gerar muito valor pra galera que acompanha o canal da Growth Machine. E daí a gente ainda corta, posta no Instagram, ele bate 1 milhão, entendeu? O negócio é isso, bom. E a meta é 1 milhão. Inclusive, você tá assistindo isso pelo YouTube, corre lá no meu Instagram se você ainda não me segue e marca em seguir, porque tá faltando muito pouquinho. A gente tá praticamente no 1 milhão. Vamos tentar fazer bem cirúrgico, tipo bate-bola, jogo rápido. Bora. Então vamos começar pra você aqui. E assim, sem medo de ser incisivo. Boa. Tá? Vamos falar verdades. Boa. Vamos falar verdades. Você que é o cara das vendas, maior nome de vendas B2B do Brasil, me diz o seguinte: qual que é o maior erro que vendedores cometem todo santo dia que tira muito dinheiro do bolso deles? Cara, é engraçado vir de você essa pergunta, né? Porque vender é se comunicar, né? Vender é a maneira como você transmite uma mensagem. Inclusive hoje, durante o PrimoCast que nós gravamos, um dado muito importante é que da tua comunicação, só 7% é a sua comunicação verbal. 93% é a tua gesticulação, é teu tom de voz, a tua expressão. Então, assim, vender é um processo de ampliar o nível de compreensão sobre um determinado problema que o cliente muitas vezes não conhece e não tem um caminho de como resolver. Então, pra mim, cara, erro número 1, comunicação. Mas voltando no como convencer alguém em 90 segundos... Ele ainda tá no podcast, sabe? Não, mas assim, ainda tá no livro. É um ponto muito importante, cara, que o autor explica, que é a tua capacidade de se conectar com outra pessoa. Então, um erro muito grande é a falta de conexão. Pra mim, o maior erro é a comunicação, mas quando a gente segmenta pra baixo e desce na comunicação, é não se conectar genuinamente. E alguns erros dentro disso, erros que quebram a conexão, que quebram o rapport. Puta, não prestar atenção no cliente, não usar o nome do próprio cliente, não usar uma expressão positiva, cara, de sorriso, é a sua maior ferramenta. Tem gente que vai vender, fica emburrado, fica com cara de mal. Você não gera conexão. Não construir rapport nos primeiros momentos. O que é o rapport? É você se conectar genuinamente, passando segurança pra pessoa, mostrando que você é alguém que ele pode confiar. Pra mim, esses são os principais erros. Agora, o que você vê quando você olha pra oratória que os vendedores cometem muitos erros ou não usam a oratória a seu favor? Vamos lá. É legal você perguntar isso, porque tem gente que não tem ciência da importância da oratória para vendas. Script é importante? Sim, é importante. Só que de nada adianta você ter o melhor script do mundo se na sua comunicação você não consegue passar o famoso conforto psicológico. E isso depende, inclusive, do seu tom de voz. Isso, inclusive, depende dos seus vícios de linguagem. Olha só que interessante, tem um livro que eu mega, hiper, super recomendo. Chama Palavras Mágicas. Já leu esse? Cara, eu já ouvi você falando, nunca li esse. Esse não é muito conhecido, né? Menos conhecido, da HarperCollins. Ah, legal. Palavras Mágicas, do Jonah Berger. Jonah Berger é um linguista renomado mundialmente. O cara aplicou IA, inteligência artificial, machine learning. Então é recente. É, tipo, 23. E ele usou IA para analisar scripts. Ele analisou script de filme de Hollywood, ele analisou script de ligações de vendas, ele analisou e-mails, ele analisou tudo que ele podia de comunicação e ele identificou com a inteligência artificial quais são os erros, quais são os acertos, o que faz emocional, o que conecta, o que quebra a conexão. E olha só que interessante, ele descobriu, por exemplo, que pessoas que são mais categóricas na sua comunicação, elas são mais convincentes. Vamos dar um exemplo. Imagina, tá chovendo aqui, estamos no carro, tá chovendo. Imagina que antes de sair de casa, alguém chegasse pra você assim, Thiago, falasse: olha, talvez, assim, não sei, talvez exista alguma possibilidade de, porventura, quiçá, se você sair de casa, chova. Assim, só talvez. Isso é um grau de convencimento. Se outra pessoa chega e fala: Thiago, 100% de chance, se você sair sem guarda-chuva, você vai se molhar inteiro, ponto final. Esse é outro grau de convencimento. Perceba que, ao ser mais categórico, eu consigo influenciar mais o seu comportamento. As pessoas que são hesitantes, tipo assim, acaba que não passa essa ideia de que você é uma autoridade, que você é um especialista, que você sabe o que tá falando. Comentei até no PrimoCast, que eu palestrei lá com o Lobo do Wall Street. E ele fala muito sobre isso. A sua comunicação tem que ser sharp, tem que ser afiada. Ele tem que perceber que você é cirúrgico. Aí você tá lá na sua oratória, falando cheio de vício de linguagem. É que tipo assim, esse produto nosso é tipo... Não, mano, cara, tá ligado? Tipo, esse vício de linguagem é como se fosse uma pichação verbal. Então imagina a sua casa, a fachada da sua loja, linda. Agora imagina ela com uma pichação. Não fica feio? Não perde valor? Não perde credibilidade? O vício de linguagem é uma pichação verbal. Então elimine
essas palavras desnecessárias, elimine as hesitações, seja mais categórico, você será visto como autoridade e ganhará persuasão e conversão. Cara, agora eu vou te mandar onde penso. Manda. Como vender mais caro? É muito engraçado que o Dan Ariely, ele fala que o preço de algo, ele nunca é isolado. Ele sempre é comparativo. Quando você acha algo caro ou barato, não é que você, pô, esse iPhone aqui tá caro. Não é que o iPhone tá caro. É que você tá comparando com um outro celular e pelo fato de você comparar, por exemplo, o iPhone com o Samsung, você acha que esse iPhone é caro. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender é que nada é caro ou barato, né? Então, eu quero aumentar o meu preço. Não existe caro ou barato. Não existe caro ou barato. É sempre de maneira comparativa. Pra mim, tem duas estratégias aqui, tá? A primeira estratégia é uma estratégia psicológica. A gente tem uma tendência a achar que vai ser caro demais, ou se valorizar menos, ou achar que a gente não é tão valioso ou tão importante. E aí uma dica que eu dou pra todo mundo é vá numa loja de luxo. Por que eu vou numa loja de luxo? Porque você entra numa Prada, entra numa Gucci, entra numa Armani, entra numa Louis Vuitton, entra numa Rolex, você vai ver que a diferença de um Rolex para um outro relógio é o posicionamento de marca e a exclusividade que eles dão e a maneira como eles te apresentam essa solução. Da mesma maneira, a diferença do iPhone para um Samsung, você vai ver Samsung que custam menos do que o iPhone e entregam mais do que um iPhone quando a gente fala de hardware ou de tecnologia. Por que o iPhone custa muito mais caro? Porque ele traz um posicionamento. O iPhone não é sobre quanto ele custa, é sobre a mensagem que eu passo quando eu coloco ele em cima da mesa. Mostra que eu faço parte de um grupo seleto de pessoas que querem questionar o status quo. Esse é o posicionamento da Apple. Então, pra mim, assim, a primeira coisa é, você não sabe se o seu produto é caro ou barato. Então, sempre aumente o teu preço. Quando eu comecei a Growth, o que eu fiz, cara? Meu primeiro cliente de consultoria, eu cobrei R$3.000. Meu segundo cliente de consultoria, eu cobrei R$6.000. Meu terceiro cliente de consultoria, eu cobrei R$12.000. Meu quarto cliente, 24, quando eu cheguei em 48, eu não consegui mais subir o preço. Mas eu saí de 3 para 48, cara. Olha a diferença. Então, a primeira coisa é essa. Segundo ponto é diferenciação. A gente vive num mundo que quanto mais escasso algo é, mais valioso ele se torna. Então, se você fosse um convidado importante de Napoleão Bonaparte, Giovanni, e se você fosse jantar na casa de Napoleão, se você fosse o mais importante, seus talheres seriam de alumínio e não de ouro. Porque na época de Napoleão, a gente não tinha o processo industrial de produção de alumínio. Por isso, o alumínio era menos disponível do que o ouro e valia mais do que o ouro. Beleza, Thiago, mas, cara, eu sou um encanador, eu sou um mestre de obras, eu sou um arquiteto, eu sou um dentista, eu sou um advogado, como é que eu vou conseguir cobrar mais caro se tem muitas pessoas oferecendo a mesma coisa do que eu? Primeira coisa é posicionamento. Quanto mais nichado você for, mais caro você pode cobrar, porque você está atendendo uma dor específica de um nicho. Segundo, como você consegue sair da comparação. O que eu fiz? Qual foi a minha estratégia para fazer com que o mesmo produto que eu cobrasse 3, eu cobrasse 48? Eu combinei tecnologia, eu combinei oferta, eu combinei bônus, eu combinei benefícios e eu criei uma oferta onde eu eliminava a capacidade de comparação do serviço que eu prestava com de outras consultorias. Cara, e quando a gente fala sobre você ir para uma comunicação de mais alto nível, para você ser um vendedor mais premium, para você ser high ticket, para você poder vender um serviço por um valor mais alto, qual que é a estratégia que você daria? Tem 3 Cs da comunicação, que é um método que eu criei para ensinar os meus alunos, estou compartilhando com vocês, que é um passo a passo simples, do básico ao avançado, para qualquer pessoa se tornar o melhor comunicador que pode ser. Antes de falar dos 3 Cs, é importante saber o nível de oratória das pessoas. Então tem 3 níveis de oratória. Então tem gente que está assistindo a gente, que é do nível 1, que é a pessoa tímida, travada, bloqueada, que faz gravar vídeo, faz gravar live, sua e passa mal só de pensar em falar para muitas pessoas, nem sai de casa para não ter que interagir com as pessoas. Quando sai, não fala com ninguém, então aquela pessoa fica isolada numa festa, num evento de network. Então esse é o tipo 1. Talvez você esteja assistindo isso seja tipo 1. Tem o tipo 2, que é a pessoa que fala bem, mas falta técnica. Então é aquela pessoa que, porventura, já tem resultado, às vezes já vende, já palestra, já tem seguidores, ela já tem algum resultado. Só que ela entende que se ela lapidar, aprender as técnicas mais avançadas de oratória, ela vai potencializar aquilo que já é bom. Tem gente aqui, talvez seja tipo 2, às vezes eu recebo gente falando, não, sou 1,5. Então tem 1,5 assistindo a gente também. E tem o tipo 3. É o Thiago Reis! O tipo 3 é aquele orador calejado, orador experiente. Aquele orador que já tem um resultado muito acima da média, já performa em altíssimo nível, que já está extremamente acostumado a palestrar para milhares de pessoas, que tem milhares, dezenas de milhares, centenas de milhares de seguidores, que tem um faturamento milionário. Então é aquela pessoa que de fato já é muito sazonada. Então talvez tenha gente aqui assistindo que está no nível 3. Eu sei que o Thiago é nível 3. Eu tenho muitos alunos que são nível 3. Natália Beauty. Cara, então o que é o seguinte, você identificou o nível que você tá. Quando você usa os 3 Cs da comunicação, você, não importa, você tá no nível 1, no nível 2 ou no nível 3, você vai pro Super Saiyajin nível 4 da comunicação. Você se torna basicamente um semideus da oratória. Você transcende. Steve Jobs. Você olha pra pessoa, você convence só olhando, nem precisa falar. É um bagulho louco. Quais são esses 3 Cs da comunicação pra você performar, falar de altíssimo nível? Em primeiro lugar, clareza. A pessoa tem que te entender. Tem gente que tá querendo os hacks mais avançados. Giovanni, me ensina aí um gatilho mental. Cara, tem mais de 30 gatilhos mentais. Aí eu vou ver, a pessoa fala cheio de vício de linguagem, dicção ruim, é prolixa, usa vocabulário inadequado ao público,
público. Então assim, cara, primeira coisa é você ser claro, melhora a sua dicção, perca os vícios de linguagem, seja assertivo, use o vocabulário adequado para aquele público. Se é mais seleto, você pode usar palavras mais específicas, jargões, termos técnicos. Se é um público mais geral, fale o mais simples possível. E mesmo no público mais complexo, fale o mais simples possível naquele contexto também. Segundo C, confiança. Também de nada adianta você ser claro se você sequer tem coragem de falar. Tem gente que vai perder o amor da sua vida porque não teve coragem de falar com a pessoa. Então é o seguinte, como que você fala de forma segura? Como que você perde timidez, ansiedade, medo de falar em público, medo de julgamento, nervosismo? Você tem que trabalhar isso na sua mente. Esse é o segundo C. O terceiro C é o mais importante de todos. É o convencimento. É aqui que você vai aprender técnicas avançadas. Porque a pessoa pode te entender, porque você foi claro, te ouvir, porque você teve coragem de falar, mas não gostar de você, não te comprar, não te seguir. Então você precisa do convencimento. E é aqui que você vai aprender algumas técnicas como canais de acesso, rapport, storytelling, gatilhos mentais, arquétipos, infotenimento, escutativa, técnicas avançadas de networking, palestras, digital, argumentação. Então quando você aprende todas essas técnicas, aí você terá os 3 Cs completos, performará em altíssimo nível na comunicação. E eu acho que o fundamental é a pessoa colocar como uma prioridade dela se comunicar melhor, né? Porque muita gente se comunica mal, não tem efetividade, não tem sucesso, não tem resultado, mas fica empurrando com a barriga e não faz esse autodiagnóstico para entender como é que tá o nível de comunicação dela. E agora vamos para uma pergunta de vendas, mas eu quero te desafiar. Vamos pegar uma pergunta bem top. Vai, manda aí. Não necessariamente difícil, mas pergunta, sabe, específica. Se você estivesse começando hoje do zero na sua carreira de vendas, qual que seria o passo a passo que você seguiria para ter o maior sucesso o mais rápido possível? Cara, o primeiro desafio em tudo que você vai fazer, seja em vendas ou qualquer outra coisa, é a frequência. Todo mundo quer ser bom, né? A gente assiste lá o Daniel San no Karate Kid e ele em uma semana vira campeão mundial de Karatê, né? Mas é só o Daniel San que consegue fazer isso, porque ele tem lá o Sr. Miyagi pra ensinar ele, né? Sem o Sr. Miyagi não dá pra fazer. Então, teu primeiro desafio não é ser bom, teu primeiro desafio é ser frequente. Porque é impossível você ser bom em algo que você faz de vez em quando. Ah, eu quero ser muito consultivo. Estude venda consultiva, coloque uma rotina de ler sobre venda consultiva, pegou uma técnica, aplica, testa, vê se funciona, se não funciona e vai otimizando. Agora, o primeiro desafio é ser frequente. O livro Outlier, né, o Fora de Série, do Malcolm Gladwell, fala que você precisa de 10 mil horas para ser bom em alguma coisa. E todo mundo precisa. Só que se você estudar 100 horas de qualquer tema, você é melhor do que 80% da população terrestre sobre esse assunto. Bernardinho tem uma frase que eu gosto muito, que é: a vontade de se preparar tem que ser maior do que a vontade de vencer. Vencer, todo mundo quer vencer, mas nem todo mundo está disposto a treinar, a se alimentar, a se preparar da maneira adequada para vencer. Então, a tua preparação é mais importante do que a tua execução. E aí, beleza, eu quero ser muito bom em vendas, eu preciso de 10 mil horas. Ou 100 para ser, né, acima da média. O que eu tenho que fazer? Cara, 1 hora de leitura por dia. Segundo ponto, eu tenho que criar técnicas e habilidades que vão ampliar a minha capacidade de persuasão e comunicação. Por quê? Porque se você é ruim de comunicação, ruim de persuasão, você vai precisar falar com 100 clientes para fechar um. Se você se torna bom, você pode falar com 100 e fechar 20. Se você se torna muito bom, você pode falar com 100 e fechar com 50. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso achar alavancas de eficiência. Uma alavanca de eficiência muito poderosa é a tua capacidade de se conectar, de investigar cenário, de construir autoridade e de obter compromisso. Como é que eu faço isso, Thiago? Primeiro passo, você tem que estudar um conceitinho chamado PNL, Programação Neurolinguística. Nada mais é do que sobre como eu me comunico de maneira mais eficiente com o cérebro do meu cliente. Dentro da PNL tem uma estratégia, uma técnica chamada rapport, que nada mais é do que você se disfarçar como parecido com o seu cliente. E a mais eficiente de todas é o espelhamento, onde você reproduz o comportamento do seu cliente, a velocidade de fala, o gesticular do seu cliente, e a partir disso você passa uma mensagem inconsciente para o teu cliente de que vocês são parecidos. Fiz o espelhamento, fiz a conexão, quebrei o gelo, deixei o cliente mais tranquilo, deixei o cliente mais calmo, agora eu vou começar a investigar. Durante o teu processo de investigação, você vai ter que dominar 2 técnicas. Técnica de sondagem e técnicas de construção de gatilhos mentais. A melhor maneira de você sondar um cliente é usando um conceitinho chamado SPIN. Situação, problema, implicação e necessidade. SPIN. Pega essa palavra-chave e pesquisa, estuda. Tem um livro inteiro sobre isso. Você vai ficar muito bom em entender o cliente e ampliar o nível de compreensão que o cliente tem sobre o problema a partir dele. E segunda forma de você fazer isso é usando gatilhos mentais. É você se conectou com o seu cliente usando a reciprocidade, gerando valor para ele, usando antecipação e construção de looping na cabeça do seu cliente, trabalhando a escassez e mostrando que não está 100% disponível. A partir do momento que você começa a empilhar esses gatilhos dentro da sua comunicação e do teu processo de atendimento, você se torna mais eficiente
eficiente. E aí, pra fechar, o maior problema das pessoas que atuam em vendas é um negocinho que o T. Havek chama de termostato financeiro. O que é o termostato financeiro? O termostato financeiro é o quanto você aceita ganhar. Cada um de nós, aqui nesse carro, tem um termostato financeiro diferente na cabeça. Tem pessoas que têm um termostato financeiro de R$2.000. Vendeu R$1.000, tem R$1.000 de comissão, parou de trabalhar. Tem pessoas que têm um termostato financeiro de 5. Tem pessoas que têm um termostato financeiro de 20, 50, de 100, de 1 milhão. Se você não mexer no teu termostato financeiro, você vai se tornar muito eficiente e aí vai chegar no dia 15 e você vai parar de trabalhar. Por quê? Porque você acredita que você não merece ganhar mais do que R$5.000, mais do que R$10.000. Você tem que mexer no teu termostato. E aí tem duas maneiras. Primeira coisa é você tomando consciência de que a tua cabeça é uma máquina de economizar energia. Mesmo o teu cérebro correspondendo a 2% da tua massa corporal, ele consome 25% da sua energia metabólica mesmo enquanto você dorme. Então, a tua cabeça, ela não é treinada para tomar boas decisões, não é treinada para fazer você prosperar, não é treinada para fazer você ganhar mais dinheiro, ela é treinada para sobreviver. E ela vive sempre no modo escasso, do tipo, não sei quando vou ter a minha próxima refeição, por isso eu não vou gastar essa energia toda, porque eu não sei quando eu vou comer de novo. Agora, como é que eu vou mexer no meu termostato financeiro? Entendi que eu desligo a partir do momento que eu chego numa expectativa ou num patamar financeiro que eu aceito ganhar. O que você vai fazer? Você vai começar a subir o teu padrão. Como é que você faz isso? A boa notícia, Giovanni, é que paladar não retrocede. Você consegue tomar olho de boi até você tomar o primeiro vinho Cabernet chileno de uma safra especial. Você consegue tomar o vinho Cabernet chileno de uma safra especial até você tomar o primeiro francês. Nossa, teve uma vez que eu tomei um vinho que ele era tão ruim que ele era vendido numa garrafa de plástico. Chamava Padre Cícero. Já tomou um Padre Cícero? Nunca tomei um Padre Cícero. Cara, depois tem que fazer essa experiência, cara. Pegar um Padre Cícero e tomar um Padre Cícero, você vai ver o que é um vinho. Não, e o dia seguinte a cabeça, né, tá como. Então assim, quando você começa a subir padrão, é que nem hotel. As ações do Padre Cícero. Nem é, pô, nem tem. Que nem um hotel. Você aceita ficar num hotel de 2 estrelas até você se hospedar a primeira vez no de 3. Você aceita ficar no de 3 até hospedar a primeira vez no de 4. Você aceita ficar no de 4 até se hospedar a primeira vez no de 5. E depois que você for pro de 5, você não aceita mais se hospedar no de 2 ou no de 3. Ih, a Micarla tá assim, cara. Por isso que eu tô ferrado. Por isso tem que aumentar o ticket, né? Ela não aceita tá nos outros. Cara, você subiu o padrão, paladar não retrocede. Sobe o seu padrão. Frequenta um restaurante bom, nem que você vá lá tomar um copinho de suco de laranja, só pra produzir Padre Cícero. Um Padre Cícero. Só pra você produzir uma química no teu cérebro que é, eu quero ter isso. E olha pra como você aumenta a tua ambição, a tua visão de onde você quer chegar. Pra que você não chegue no dia 15 usando todas as técnicas que eu citei e vá lá e desacelere. Peguei aqui os hacks pra ser um bom vendedor. Fiz um diagnóstico da minha oratória e percebi que eu tenho uma limitação de oratória. Cara, qual que é a principal estratégia pra eu acelerar rapidamente a minha capacidade de comunicação? Comprar meu curso. Do nada. CTA, link aqui na bio. Arrasta pra cima. É um princípio que eu ensino pra todos os meus alunos, que é um princípio muito transformador. Se você viver por esse princípio, sua vida vai mudar. Esse princípio se chama nunca negue palco. O que significa nunca negar palco? Eu conheço pessoas que recebem convites. Vem pra essa entrevista, faz essa leitura, faz essa apresentação, entra nesse grupo, faz isso, faz essa... Recebem convites, oportunidades. Elas negam, elas falam não. Por quê? Porque não se sentem preparadas. O que eu falo? Não. Primeiro você aceita, depois você se prepara. Você tem que sair da zona de conforto. Ah, Giovanni, mas eu não sou convidado. Outra coisa, nunca negar palco. Não é só o palco literal de uma palestra. É você agarrar com unhas e dentes toda e qualquer oportunidade de treinar sua oratória. Inclusive, você vai criar o seu próprio palco. Como? Fazendo live. Olha que interessante. Toda palestra que eu vou, eu faço uma pergunta. Levanta a mão aqui pra mim. Quem já fez uma live no Instagram do seu perfil, sozinho, levanta a mão. Bum. A grande maioria nunca fez uma live. Mesmo em eventos de marketing digital. A grande maioria nunca fez. Quer ficar foda de oratória muito rápido? Faz uma live por dia durante 30 dias. Ah, Giovanni, mas o que eu vou falar? Não importa. Ah, mas vai dar pouca gente. Olha o medo de julgamento. Sabe por que você não quer fazer? Porque você fica assim, vai dar pouca gente, aí vão rir de mim. Vão falar, ih, coitado, tá falando pra ninguém. Ei, meu amigo, hoje se eu abro uma live no meu Instagram, deixa eu mostrar aqui pra vocês. Eu vou entrar aqui no meu Insta, ó, entrei nos meus stories. Tiagão, lê aqui a views dos stories. 126 mil. Deve ter uns compartilhamentos bons aqui. 52 interações, 915 pessoas visitaram o perfil, 17 respostas, 128 curtidas e 141 contas engajadas. Voltaram para o Stories 20 mil. Então teve gente que foi e voltou. E 7 pessoas começaram a seguir você a partir desse story. Nossa, e é raro ganhar seguidor por Pois é. Aí o que acontece? Se eu abro uma live aqui, sem avisar, dá em torno de 500 pessoas. Mas pra eu chegar nisso, eu tive que fazer live pra 0 pessoas. E aí tem gente que fala assim, Giovanni, mas aí pra você é fácil, né? Que você abre assim e dá muita gente, aí pra você é fácil. Só que se eu te colocasse pra fazer uma live pra 3 mil pessoas, como eu já fiz no meu Insta,
você estaria pronto para reter a atenção de 3 mil pessoas durante 1 hora, com um hater aparecendo nos comentários, um monte de comentário rápido assim, porque é muita gente? Você estaria acostumado? Não. Então por que você está pulando o processo? Quando eu faço essa lição de casa, eu passo, cara. Faço uma live. Você quer ficar mais rápido? Faço uma sequência de lives. Por quê? Porque não é nem por mim, cara. Não é nem mesmo, mas poucas pessoas vão ver, mas essa live não é para essas poucas pessoas. São para as milhares de pessoas que você vai impactar com a sua comunicação, mas para isso você tem que estar pronto. E não adianta você querer, tipo, eu quero ter 1 milhão de seguidores, quero ter 500... Velho, você não vai aproveitar a oportunidade. E é um treino, cara. Mas, Giovanni, não quero ser influencer, mas é um treino. Se você faz live todo dia durante um mês, você vai ficar bom. Não tem como. Cara, como você não falar bem. Tem um vídeo que eu passo sempre pros meus vendedores, e até pra quem tá assistindo, que quer ficar bom em vendas, que é, cara, é uma combinação de entrevistas do Kobe Bryant, de podcast que ele foi, e aí fizeram lá uma combinação e lançaram como se fosse um documentáriozinho, que chama-se O Preço da Grandeza de Kobe Bryant. E o Kobe, ele conta que aos 12 anos de idade, quando ele foi jogar basquete pela primeira vez, ele não fez nenhuma cesta. E aí, dos 12 até os 14, ele falou, velho, eu vou treinar mais, eu vou me preparar mais, eu vou estudar mais, eu vou treinar tipo 5 vezes por dia. Dos 12 aos 14, o Kobe saiu de 0 cesta pro melhor jogador de basquete do estado. Não era da cidade, não, do estado dele. E se tornou a lenda que se tornou dentro do NBA. E a base do Kobe Bryant, eu vou treinar mais do que você. E ponto final. E nesse documentário tem várias vezes, várias citações. Tem uma hora que o repórter pergunta pra ele assim, Kobe, é verdade que você assiste depois do jogo todas as suas partidas? Ele falou assim, não assisto a partida. Eu assisto o aquecimento, eu assisto cada lance, eu vou em slow motion, eu volto e eu revejo pra achar onde eu tô errando, onde que eu tenho que melhorar. Você que é vendedor, que trabalha em vendas, qual foi a última vez que você ouviu uma ligação sua? Qual foi a última vez que você reassistiu uma reunião de vendas sua? Porque não adianta você querer ter resultados se você não tá treinando e se você não tá se otimizando. Pergunta então, inclusive você já leu Mamba Mentality? Porra do caralho, né? Foda, né? Muito foda. Adoro esse livro. Que é a mentalidade Mamba, que é do Kobe Bryant. Cara, podiam traduzir pra português, né, cara? Pois é, só não tem, né, cara? Só tem inglês. Vou falar com uns amigos meus, donos de editora, pra gente fazer isso. E aí eu faço o prefácio. Boa. Eu gosto de basquete, né? Então seria top. Teria um link. Agora você sabe que você tava falando, mostrando o teu prefácio. Inclusive, tô aqui, gente, ó. A gente ganhou, né? Eu ganhei um livro do Thiago Negro, que é O Homem que Comprou o Tempo. Não sei se vai dar pra ler. E eu ganhei um livro do Giovanni. Não, o livro que eu prefaciei. Que do professor ele de escreveu Stanford. O prefácio, que o nome do livro é Pense Rápido e Fale Rápido. Cara, Pense rápido e fale melhor. Pense rápido e fale melhor. Pense rápido e fale rápido. Pense melhor, fale rápido. Que também seria bom, podia ter a continuação, né? Pô, né? Acabei de inventar o título. Invertido. Cara, eu fui convidado pra escrever o prefácio do Gary Vee, cara. Que foda, mano. Think Your Economy. E já fez? Tá fazendo? Vai sair? Já saiu. Em português se chama Gratidão. Pô, mano, eu quero ver esse livro, que top, parabéns. Eu vou te dar, você me deu isso, eu vou te dar esse presente do caramba. Que é o Gary Vee explicando, né, cara, que a melhor estratégia que existe para as redes sociais é você gerar reciprocidade nas pessoas, entendeu? Por isso que é Think Your Economy, e em português eles traduziram como gratidão. Que massa. Então, a pergunta de vendas incrivelmente top. Você falou de gatilhos mentais, me destaca um gatilho mental que você acha que é extremamente poderoso, que talvez as pessoas estejam subestimando, e como usar ele no máximo de potência. Cara, velho, pô, um é fogo, velho. Assim, eu tenho 5, 6, mas pra mim acho que eu tenho também 5, 6 preferidos. Mas eu acho que o mais importante de todos é a autoridade, sabia? As pessoas subestimam a autoridade. Tem um pedaço do Armas da Persuasão que ele conta uma história, cara, de acidente. Foi algum país da Ásia, não sei se foi Coreia, que o copiloto tava decolando o avião e o piloto tava ouvindo uma música de rock, aí fez assim, ó. Aquele do Captain Iris? É. O copiloto achou que ele tava falando pra recolher o trem de pouso e o avião não tinha velocidade o suficiente pra voar. O cara recolheu o trem de pouso e cometeu um acidente. Por quê? Porque só pelo fato do piloto principal fazer assim, ele subentendeu que deveria fazer. E um outro experimento, que é o do Stanger Miller, né? Que dá um choque na pessoa. Ah, essa é boa. A pesquisa é feita da seguinte forma: eles trazem uma pessoa para mexer num equipamento que daria choque numa outra pessoa. Essa outra pessoa era um ator, e o cientista que tá de jaleco branco também é um ator. E aí ele faz o seguinte: ele fala, ó, você vai fazer uma pergunta para essa pessoa, se ela responder errado, você vai dar choque e vai subir a voltagem, porque se na próxima pergunta ela falar errado, você vai continuar dando um choque cada vez mais alto. E aí ele fazia uma pergunta, o ator fingia que não sabia a resposta, o cara aplicava o choque e o ator gritava. Chegou um ponto, a quantidade de kilowatts que seria dado o choque seria letal. E aí o cara falou assim, não, por favor, eu não quero continuar, tá machucando a pessoa, e o cientista falava, continue. E mesmo o cara
dando uma quantidade de volts letais pelo fato de existir uma autoridade falando para ele executar essa ação, ele continuava executando a ação. Então esse é o poder da autoridade. Só que eu acho que as pessoas não usam a autoridade da maneira como deveriam, porque elas acham que para que você precisa ter um título, precisa ser um doutor, precisa ser um advogado, precisa ter um doutorado para construir autoridade, e não é isso que o livro explica. Tem duas coisas importantes que você consegue usar a autoridade. Primeiro, existe um negocinho chamado inconsciente coletivo, né? O que é o inconsciente coletivo? O inconsciente coletivo são crenças e valores que todos nós acreditamos. Então, pode ser que venha um guarda muito pequenininho, de 1,5 m. Se ele chegar apitando e levantar a mão, pelo fato dele estar fardado e dele ser uma figura de poder, você vai parar o teu carro. Então, assim, esse é o poder. Cara, como é que eu uso a autoridade no meu processo de vendas? Primeiro, a maneira como você se veste. Olha aqui, ó. Eu e o Giovanni estamos extremamente elegantes. O Giovanni tá mais elegante que eu, né? Mas estamos extremamente elegantes. A maneira como você se veste passa uma mensagem antes de você falar. Cara, então, eu comecei recentemente a usar roupa de alfaiataria. E você percebeu a diferença? Assim, só pra contextualizar. Um bom terno de alfaiataria vai sair aí uns 15. Então, não é um investimento que você vai fazer nisso na sua carreira. Eu não fiz. Eu faturei milhões e tive milhões de seguidores antes de comprar minha primeira roupa de alfaiataria. Meu alfaiate. Thierry, muito obrigado. Tá sensacional o trabalho de vocês. Parabéns. Quero agradecer o meu também, o Cris da Magro. Tamo junto. Cara, mas é loucura. Foi eu começar a usar roupa de alfaiataria, né? Colete, aquela coisa diferenciada. Onde você chega, você chama atenção. As pessoas te olham, te tratam diferente e falam, você tá muito elegante. Cara, é incrível, é um efeito instantâneo. Agora tem gente que usa a imagem pessoal pro mal, né? Mas eu te interrompi, vai lá. Então, usar autoridade. Usar autoridade, então a maneira como você se veste, o seu vestimento faz uma diferença porque ele passa uma mensagem. Thiago, mas poxa, cara, eu não tô ganhando tão bem quanto vocês, eu não tenho 15 pau pra botar num terno. Cara, você botar uma blusa social bem passada e um blazer, dependendo do segmento que você atua, já passa uma mensagem absurda. Até os primeiros milhões faturados, os primeiros milhões de seguidores, era Zara. Zara na veia. E já passa a autoridade. Só que chega um momento que não dá mais pra usar Zara. Porque isso já é mais avançado, tá, gente? O jogo que você tá jogando, um jogo muito high level, os detalhes fazem muita diferença. Daí o cara vai bater o olho no seu relógio, na costura da sua roupa. Então, ó, as roupas de alfaiataria, eles têm esses botões aqui. E esses botões, eles de fato, eles saem. Se você descosturar aqui, o botão ele desabotou. Os da Zara, vai ser uma imitação. Então, ele vai existir, só que ele não dá pra desabotoar. Ele só tá ali. Então, as pessoas começam a reparar na gola, na costura, no encaixe. É o encaixe a mais, né? E aí ele já vai perceber, e daí isso quem dá uma explicação boa é o Seth Godin no livro Tribos. Você já leu esse livro? Pô, esse livro é sensacional. Que o que acontece? O ser humano, ele se junta em tribos. E as tribos têm símbolos. Então, do mesmo jeito que tem a tribo dos roqueiros, todo mundo usa preto, aquela maquiagem meio gótica, gel no cabelo, espinhos, yes, rock and roll, eles vão se identificar por esses símbolos. Vão se conectar mais. Os empresários bem-sucedidos têm os seus símbolos. É a Apple, é Rolex pra cima. Rolex pra cima. É a roupa. Cara, tem um discurso. Esse discurso é foda. Olha só, a galera fala assim, luxo é coisa de gente fútil. Gastar X mil reais numa bolsa é futilidade. Na moral, só fala isso quem não tem. Por quê? Cara, mas eu já acreditei nisso. Eu já acreditei nisso. Também já acreditei óbvio. Porque quando a gente tá num grau que a gente não consegue... A gente quer desmerecer. A gente desmerece que você não tem. São uma das leis do poder, do Robert Greene, inclusive. Só que, cara, é o que você falou também do paladar não retrocede. Em dado momento, você começa a reparar nas coisas. Cara, isso aqui é melhor, isso aqui é pior. E tem a questão da autoridade. Mas vamos lá, eu tô interrompendo ele toda hora, porque eu amo esse tema. Não, mas tá complementando. Primeira coisa, a maneira como você se veste. Segunda coisa é você trazer demonstração de capacidade. Então, por exemplo, a Growth Machine já ajudou mais de 4 mil empresas. Já gerou mais de 2 bilhões de faturamento. Já implementou uma máquina de vendas em 8 das 10 maiores empresas. O Thiago Reis é o perfil de vendas B2B mais seguido do Brasil e o perfil de vendas mais seguido também. Eu consigo trazer chancelas de autoridade que me tiram de um lugar comum e me jogam para um posicionamento de maior relevância. Outra maneira de você construir autoridade é fazendo perguntas. Porque ao fazer perguntas, você demonstra que você entende de verdade o problema do cliente e ajuda ele a compreender melhor o caminho para solucionar os seus problemas. Então, o gatilho mental da autoridade você pode. A maneira como você se veste, a mensagem que você passa e a comunicação. Então, cara, anota quais são os grandes ativos, quais são as grandes conquistas que você teve, que a sua empresa teve, por que você é elegível a ser uma referência no que você está fazendo. E por último, usar de alguma forma as perguntas
para mostrar que você domina e entende sobre o assunto, porque a partir disso você vai conduzir de maneira mais eficiente a compreensão do seu cliente e a tomada de decisão dele para perceber você como sendo uma autoridade. Qual que é o meu grande objetivo em venda, Giovanni? É o cara achar que eu sou um médico. Cara, esse médico, esse doutor. Quando o médico vira para você e fala assim, Giovanni, cara, toma aqui, ó, 3 comprimidos desse aqui, um a cada 12 horas. Você não vai discutir, cara, por quê? Por que eu vou tomar esse comprimido? Não. Por que não 2? Por que não 2? Porque é meio. Cara, que esse cara passou 9 anos numa faculdade. Esse cara domina, ele tá de jaleco branco. O que é isso? Autoridade. Autoridade. Agora, uma coisa que você falou do treinamento, sabe o que é engraçado? Que desde o meu início, mano, eu me oferecia pra palestrar em qualquer lugar. Cara, tem uma turma aqui de MBA, tu quer? Vou. Ah, tem um evento aqui pra 5 pessoas, vou. Reunião de condomínio, vou. Reunião de condomínio é foda. Mas assim, cara, eu sempre me colocava numa posição de desconforto para falar, porque eu percebi que as pessoas que mais ganham são as pessoas que melhor se comunicam, são as pessoas que mais têm visibilidade. Quanto mais visibilidade você tem, quanto melhor você se comunicar, mais dinheiro você ganha. Faz sentido? Você concorda? 100%. E poucas pessoas entendem isso, cara. Entrar em movimento. Mano, quer se amostrar. olha que louco. Eu já fiz muita coisa na parceria. Tipo assim, ó, deixa eu te ajudar. Não é que eu tô fazendo o meu serviço de graça. É uma troca. Só que se eu faço uma parceria com um influencer, por exemplo, o que ele está me dando? Ele está me dando divulgação, está me dando autoridade, porque eu tenho esse case. Então eu vou dar um exemplo. Tem uma aluna minha que é bastante famosa. Cara, Jennifer do avião. Sabe aquela Jennifer que viralizou porque não deu lugar pra criança no avião? É tua aluna? Ela foi, pô, passou 3 vezes na Globo, passou no Fantástico, viralizou, 2 milhões de seguidores em uma semana. O desafio dela agora é se manter lá em cima, né? Exato. Agora, se você compara a primeira publi que ela fez lá da Magazine Luiza, bem zoadinha, né? com as que ela tá fazendo hoje, ela mudou da água pro vinho. E ela tá quantos seguidores agora? 2 milhões por aí. Aí ela me virou minha aluna. E eu não cobrei dela. Por quê? Primeiro porque ela tá na fase inicial. Então ela não teria como pagar o meu serviço. E você prospectou ela? Não, veio por networking. Me indicaram e ela veio atrás de mim. O que eu quero dizer é, ela não tinha como pagar o meu individual. O meu individual é mais de 6 dígitos. Ela não tinha porque ela tá no início. Só que eu fiz uma permuta, uma troca, em troca de divulgação, em troca desse case. Foi um ganha-ganha. E olha que interessante. Eu já atendi, cara, muita gente famosa. Mas muita gente famosa. Eu vi que você atendeu a Célia também, né? Pô, eu gosto muito da Natália Célia. Beauty, Cela, o Rafa Brandão, que é o maior bodybuilder do Brasil. Cara, bilionários, políticos. Eu tenho realmente bastante case. Quando você tem esses graus, assim, tanto case, você pode... Daí esse é o ideal, é quando você chega no nível de case pagante, que é o cara que além de dar um bom case, ele te paga. Por exemplo, Biogen, Johnson & Johnson, Falcone, todos são grandes cases B2B que eu tenho, todos pagaram. Só que pra você chegar nesse nível, tem que fazer o que o Thiago Reis fez. Você tem que, inclusive, estar disposto a não cobrar, porque isso quebra objeção. Porque quando você não tem tanta autoridade, a pessoa fala, pô, vou pagar pra esse cara, mas de graça, vou. Aí você vai construindo autoridade até que você vai receber para dar aquele treinamento. Só que tem gente que não tem essa mentalidade. Tem gente que fala assim, não vou trabalhar de graça. Aí a pessoa prefere ficar em casa assistindo Netflix e coçando o saco, ao invés de simplesmente estar na trincheira. Cara, entenda, tem cliente que é escola, tem cliente que é networking, tem cliente que é lucro e tem cliente que é branding. Tem cliente que você vai aceitar só para aprender. Então, por exemplo, quando eu atendi o meu primeiro político, eu já atendi político com milhões de seguidores que as pessoas conhecem nacionalmente, que eu não posso falar o nome porque tem contrato de confidencialidade. Quando eu fui atender o meu primeiro político, eu não cobrei, porque foi uma escola de como que, de fato, eu adapto o meu método à realidade política. Então, tem cliente que é escola, tem cliente que é o que vai dar o lucro de fato, que é aquele cliente que, cara, vai me pagar o ticket que, de fato, vai me dar o ROI. Tem cliente que é por networking, tem cliente que eu não cobro, mas é um cliente que me abre portas inimagináveis. Essa pessoa tá inserida em grupos e ela me dá um ROI do caramba, mas indiretamente. E tem cliente que é branding. A Jennifer do avião é um exemplo de cliente de branding. É um cliente que, quando eu falo sobre ela, aumenta a minha moral. Então, cara, eu concordo demais com o que você falou. É porque assim, você pegar um político e ensinar ele a se comunicar melhor, pô, tá bom, mas cara, o cara já é um político. Agora você pegar uma menina que ninguém nunca ouviu falar, que pô, viralizou do nada e fazer ela se comunicar melhor, você ainda quebra a objeção do tipo, pô, beleza, com o Zezinho que é político ele consegue, mas será que comigo que sou tão ruim assim ele vai conseguir? Então era um puta case. E uma coisa que você falou que eu gostei, você falou sobre perguntas, né, relação entre perguntas e autoridade. Uma das coisas que eu ensino pra você passar autoridade de forma rápida é responder rápido perguntas que são feitas. Então a gente vai fazer esse teste aqui na prática. Me faz qualquer pergunta de oratória. Você acredita que a linguagem não verbal é mais importante do que a linguagem verbal na oratória? Na Universidade da Califórnia, em Los Angeles, um pesquisador chamado Albert Merabin fez um estudo e comprovou que 55% da sua comunicação é expressão corporal, 38% é tom de voz, 7% é o conteúdo. Então eu poderia, claro, continuar elaborando essa resposta. Mas perceba que rapidamente eu fui
dei uma resposta específica. Categórico. Com números, com dados. Agora, imagina que você tivesse me feito essa pergunta, eu ficasse assim, ó. Rapaz, pera aí. Não passa autoridade. Então, se alguém te fez uma pergunta que você não soube responder na lata, isso é um processo, anota essa pergunta, estude sobre ela para responder na lata da próxima vez. Então, deixa eu te fazer uma pergunta de vendas agora. Não precisa responder na lata, pode elaborar. Como lidar com um cliente que ele é muito cético? Então, você está com um lead, no caso. Você está tentando vender e o cara é aquele cara difícil. É o desafiador. Aquele cara, você tá seguindo seus argumentos normais ali, mas o cara não compra a ideia, o cara tá duvidando e tal. Qual que é aquelas armas poderosas que você tem ali para converter o cliente difícil? Próximo do que a gente falou sobre autoridade. A arma mais poderosa para convencer alguém a comprar, e vou te falar, 70% das vendas não são perdidas. O teu concorrente tem um preço melhor, por causa da economia, por causa da alta do dólar, por causa da Selic, não. 70% das vendas são perdidas simplesmente porque o seu cliente não se convenceu que você de fato é capaz de resolver o problema dele. E principalmente isso acontece porque ele não tem dados e provas que demonstram de fato que você tem a capacidade de solucionar essa dor ou essa necessidade que ele possui. Tiago, qual que é a grande arma secreta para conseguir pegar um cliente cético, para conseguir pegar um cliente mais chato? Prova social, também conhecido como case de sucesso. Se você botar um cliente semelhante a ele, de um segmento semelhante, que tinha uma dor semelhante, que tinha um tamanho semelhante, demonstrando que, fazendo com que ele verbalize que você resolveu o problema dele, que você entregou retorno, que você fez com que o investimento fosse multiplicado algumas vezes, essa prova social cria nesse cliente o desejo de ter o mesmo resultado. E a partir disso você tirou a principal objeção, que é: será que vai funcionar para o meu caso? Funcionou para o fulano de tal, mas será que vai funcionar para o meu caso? Quando você traz um case de sucesso semelhante ao cenário que o seu cliente se encontra, você automaticamente instala na cabeça dele a convicção de, cara, se funcionou com o Giovanni, também irá funcionar comigo. O exemplo que eu dei da Jennifer, porque assim, muita gente que vai procurar oratória, cara, tem por não ter treinado, por não ter se exposto, por ter negado o palco, vai ter uma capacidade de comunicação reduzida. Né? O Malcolm Gladwell, do livro Fora de Série, fala que para você ser muito bom em alguma coisa, você precisa de 10 mil horas. Provavelmente, somando todas as lives, todas as palestras, tudo aquilo que eu já falei, eu tenho 10 mil horas me comunicando. Isso faz com que eu consiga ter segurança, com que eu consiga prostrar minha voz da maneira certa, que eu consiga fazer um intervalo, pausa dramática. Então, isso fez, depois das 10 mil horas executando, que eu tivesse esse aprendizado. E aí, beleza, eu sou aluno do Giovanni. E aí o Giovanni me usa como case. Aí o cara fala, pô, mano, o Thiago Reis é fácil você ensinar pra ele. Não, o Thiago Reis já tá fazendo isso há muito tempo. Agora, quando ele pega a Jennifer e mostra que ele pegou uma menina que, velho, aleatoriamente viralizou na internet, ganhou milhares e milhares e milhares de seguidores. Ele conseguiu pegar a primeira publi dela, onde ela se comunicava de maneira ineficiente, e mostrou como ela se comunica agora. Você tem uma prova cabal de que em qualquer cenário você é capaz de evoluir de maneira relevante a capacidade de comunicação da pessoa. Essa é a boa prova social. Esse é o bom case. Então, cliente cético, prova social, trazer depoimento, trazer testemunho, trazer estudo de caso, trazer dados, isso vai fazer você vender mais. Uma coisa que eu falo muito com o meu time de marketing é, muitas vezes a gente está preocupado com o topo do funil, né? E aí a gente quer produzir conteúdo, a gente quer fazer live, a gente quer criar reels, a gente quer participar de podcast, com o objetivo de trazer mais pessoas para conhecer você. Só que o que faz a conta ser pago é a adesão de compra, é a assinatura de contrato, é o Pix na conta, né? O que você mais gosta de ouvir, Thiago? Manda o Pix, né? Essa é a coisa que eu mais gosto de ouvir. Se você não tiver da mesma camada que você está produzindo conteúdo para trazer mais pessoas que descobrem que você existe, se você não estiver produzindo conteúdo mostrando cases de resultado que você gerou, você vai ter um volume de leads alto, mas você vai ter uma baixa taxa de conversão. Você vai ter muita objeção, você vai ter muito esforço de venda, por consequência, você vai ter mais CAC e menos eficiência. Agora, cara, você, né, quando a gente se conheceu, você estava perto de bater 1 milhão lá atrás, em Natal, e agora tu já tá, cara, com mais de 4 milhões. Qual que é o segredo, cara? O que você usa da oratória para escalar tanto a tua visibilidade, para ter tanto alcance, para conseguir ter tanto sucesso? É um conjunto de fatores. Começa que eu resolvo uma dor que é de muita gente. Então nem todo mundo vai ter 1 milhão de seguidores e as pessoas têm que fazer as pazes com isso. Por quê? Porque às vezes o seu nicho, ele não comporta esse número de seguidores. E tá tudo bem. É melhor, tem até uma frase que é melhor você reinar no inferno do que servir no céu. Porque só fala assim, que é da natureza humana que ele tá no topo, né? Mas trazendo pro marketing, é melhor você ser o topo do seu nicho com poucos seguidores do que você tem muito seguidor, mas você tá ali, é mais um, você não tem intencionalidade, não vende. Então, primeira coisa é, o meu nicho ele é grande.
Então ele comporta. E aí dentro desse nicho que eu resolvo, que todo mundo precisa de comunicação oratória, seja o entregador de pizza, seja o caixa do supermercado, o empreendedor, o empresário, o político, o comediante stand-up, eu tenho atleta campeão olímpico que é meu aluno. Então todo mundo precisa. Isso é um dos fatores. O segundo fator é, de fato, a minha comunicação. Por quê? Porque se você tem uma comunicação de alto nível, você sabe ser magnético, você domina gatilhos mentais, storytelling, infotenimento, é natural que os seus vídeos serão mais viciantes. Só pegando um gancho aqui, para você que é profissional liberal, que quer vender, você não pode ser incongruente com a tua proposta de valor e o teu posicionamento. Por exemplo, você não pode ser um personal trainer barrigudo. Você não pode ser um dentista banguelo e nenhum cardiologista fumante. Nenhum vendedor pobre. Nenhum vendedor pobre. Então, assim, você tem que ser congruente com a mensagem que você passa. E é exatamente o que o Giovanni tá falando. Cara, ele ensina oratória, mas ele tem um padrão de comunicação e uma estratégia oratória que poucas pessoas têm. Isso aí, então a comunicação não tem como negar, é um grande diferencial. Inclusive, olha que interessante, o primeiro curso de oratória que eu dei foi em 2016 em Portugal, eu ainda era estudante de Direito, eu não era nem campeão brasileiro de oratória, não era advogado, não era juiz de campeonato mundial, não era TEDx speaker, não era nada do que eu sou hoje. Só que eu já dava curso de oratória lá em Portugal, no intercâmbio que eu fiz em Coimbra, em que as doutores portugueses pagavam para ver meu curso. Caraca. Então, portugueses, pessoas de nacionalidade portuguesa que tinham doutorado, pagavam em euro para assistir meu curso, eu era apenas um estudante. E por que isso? Porque não é sobre você ter o seu resultado brilhante, maravilhoso. É sobre você saber se vender também. Então, olha só, quando eu divulgava o meu curso, eu não falava assim, sou apenas um estudante de Direito, mas aprenda comigo. Não, eu falava assim, sou acadêmico de Direito da Universidade de Coimbra, campeão de debates e com experiência de 2 anos no teatro. Que eram as linhas de autoridade que eu tinha naquela época. E é importante você que está querendo crescer no digital, saber passar a sua autoridade. Então, na sua bio, que é uma fórmula boa de bio, primeira linha, a dor que você resolve. Essa é a básica, tá? Quando você tem muito seguidor, você pode fazer variações por branding, mas é mais avançado. Quando você está no início, segue a fórmula básica. Primeira linha, a dor que você resolve, que é tipo assim, entrei no seu perfil. Por que eu devo ficar? De que forma você pode me ajudar? Então, por muito tempo, a minha linha foi, te ensino comunicação oratória, carisma e persuasão. Claro, pontual. Segunda linha, sua autoridade. Por que a pessoa deveria confiar em você? Você tem que dar uma carteirada. Eu tenho até hoje essa linha lá, coloco bicampeão brasileiro de oratória. Uma carteirada. Tem que ter uma autoridade. Em terceiro lugar, a terceira linha é opcional. Você pode usar um outro gatilho mental, por exemplo, da prova social. Mais de 15 mil alunos em X países. Isso é uma prova social. Você pode colocar um outro gatilho. E a última linha, que vai ser a terceira se você não usou a anterior, ou quarta se você usou, uma CTA específica. Então você vai colocar assim, inscreva-se na imersão tal, ou tenha um diagnóstico gratuito. Só tem que ir pro próximo passo. E eu não coloco só confira ou links, ou não, tem que ser um pouco mais específico a CTA. Então isso é a fórmula da bio. Mas voltando para como eu cresci então nas redes sociais como um todo. Tinha uma dor que resolvia de muita gente, tinha uma comunicação afiada, uma boa estratégia. E aí, qual foi a estratégia que eu pessoalmente usei e validei? Isso aí foi louco. A gente ganhou 1 milhão de seguidores em menos de um ano, sem equipe, sem tráfego pago, plaquinha do YouTube em 6 meses. Então foi uma coisa muito louca. Que estratégia foi essa? Vídeos curtos. Giovanni, mas e o carrossel? Giovanni, mas e o post de humanização? Giovanni, mas e a frase de efeito? Tudo isso é importante como extra, mas o vídeo é obrigatório. Então é o seguinte, você quer crescer? É no mínimo um vídeo curto por dia, quando eu digo curto até 1 minuto. E aí extra você pode postar o que você quiser. Então, por exemplo, tá começando? Faz 10 posts por semana, 7 vídeos, um por dia, um carrossel ou outro post de prova social, o que for, a cada 2 dias. Então, dia sim, dia não, você tá postando um outro post além do vídeo. Mas vídeo curto, cara. O meu carrossel mais viral não chega perto dos meus vídeos mais virais. Não, e o Giovanni, aquilo que eu falei do Kobe Bryant da frequência, eu lembro lá atrás, mano. Você falou, velho, eu vou postar, e era ele que fazia, era ele que editava. Agora ele tem time, agora ele tem estrutura. Mas essa desculpa que você tá se dando na tua cabeça, é muito fácil ser o Thiago Reis, é muito fácil ser o Giovanni, porque vocês têm equipe, vocês têm capacidade de investir, vocês têm milhões na conta e tal. Cara, quanto tempo você fez sozinho? Mano, eu lembro que eu já cheguei a sair de filme no cinema pra postar. Na época que eu postava 4 por dia em 4 redes sociais diferentes. E eu que editava, então era assim, eu acordava de madrugada, fazia os 4 cortes eu mesmo do dia, colocava os alarmes e não importava onde eu estava, o que eu estava fazendo, tocou o alarme, eu parava tudo que eu estava fazendo e postava esses 4 cortes em 4 redes sociais diferentes. Então, Instagram, TikTok, Quai, que depois eu parei com o Quai, e YouTube Shorts. E aí eu lembro, cara, que eu já estive no filme, tava assistindo Elvis lá no cinema, tocou assim, saí e postei, porque eu conquistar os meus objetivos sempre foi inegociável pra mim. E aí o que acontece? Você tem essa frequência, inclusive eu comecei a viralizar quando eu postei 2 por dia. 1 por dia é o mínimo, legal.
Mas, cara, Olha ela. o gostosinho é 2 por dia. Quando você começa a postar 2 vídeos por dia, aí você tá amplificando demais suas chances de viralização. Tem gente que faz sketch, que é aquela coisa imitando diálogo. Tem gente que faz caixinha de pergunta, então vídeo respondendo caixinha de pergunta. Tem gente que faz vídeo simplesmente olhando pra câmera. Tem vários formatos, mas o que importa é ser um vídeo curto e você descobrir um formato que você consiga replicar. Eu consegui replicar a questão do corte podcast muito fácil, porque eu entendi como ser chamado lá no início. Eu tracei uma puta de uma estratégia de networking de como ser chamado para podcast. Eu, inclusive, ensino meus alunos isso, porque eu não tinha a autoridade que eu tenho hoje. Hoje chove, todo dia chega com vídeo podcast, nega, né? Eu administro. Olha, tem 3 tipos de podcast. Isso aí você sabia dos 3 tipos de podcast? Cara, uma vez você me falou, mas é legal você compartilhar. Então, eu tenho o tipo 1, que é o ruim, que é aquele podcast que ele não é famoso, não tem branding, não tem audiência e, ainda por cima, a imagem e o áudio são ruins. Qual que você faz? Chegou um podcast 1 te convidando? Nega, porque você não vai nem usar os cortes. Chegou o podcast número 2, qual que é o número 2? É aquele que não é famoso, não tem branding, não tem audiência, vai ter o bode só usar. Que a qualidade é boa do áudio e do vídeo. Então você aceita. Porque, cara, quando eu aceito um podcast como esse, a mentalidade que eu tenho é: legal, estou alugando de graça esse estúdio para produzir conteúdo durante 2 horas. Entendeu? Esse é o raciocínio. Daí eu vou lá e peço para eles o arquivo bruto pra gente fazer os cortes. Então esse é o tipo 2. Tipo 3 é o melhor de todos. É o que, além de ter... É de onde nós estamos vindo agora. A gente tá vindo de um tipo 3, que é, além de ter imagem boa, áudio bom, ele tem audiência, tem branding, é famoso. Então, poxa, eu posso bater no peito e falar: fui 3 vezes no Primocast, fui 3 vezes no Sócio Podcast, e a pessoa que tá assistindo, que conhece, fala: caramba, o cara é foda. Então me dá um branding nisso. Então os 3 tipos de podcast. Podcast número 3, quando ele te chama, você para tudo e vai. Só um adendo, né? Esse Primocast que a gente foi gravar é no dia do fechamento. Quem me acompanha E foi sabe de última hora marcado. que dia do fechamento é sagrado, velho. Não sai do escritório por nada. Mas, porra, como esse é um tipo 3, eu vim. Tipo 3, você para e vai, porque é uma oportunidade muito boa. Tipo 2, você administra. Chegou um momento na minha vida que eu tive que limitar, porque, cara, eu já cheguei a fazer 4 podcasts por semana. E eu estava cansado, real, tipo, eu preciso fazer outras coisas também, eu não aguento mais. Porque você sabe que eu falo muito no podcast, passou horas ali. Não, e você se dedica, você se prepara, você tem toda uma estratégia, né? E aí o que acontece? Cara, não tava mais aguentando. E daí eu combinei com a minha assistente, a gente falou assim: vamos fazer uma limitação? 1 por semana? Então, 1 podcast por semana. Então, eu tô com a agenda de podcast lotada, acho que até junho. Caralho, já. E 1 por semana, entendeu? Chegou um tipo 2? Pô, legal, deixa eu ver quando tiver a agenda. Às vezes é mais pra frente. Ó, chegamos, tá? Agora, você que assistiu esse conteúdo até aqui, primeiro, comenta aqui embaixo. Você quer ver mais conteúdo como esse aqui no canal? A gente acabou de lançar um novo conceito, que é o Ubercast. No né? carro com o Thiago Reis. Pois é. Então, se você gostou, comenta aqui embaixo. Não, esse é o máquina de vendas na estrada real, né? Segue o Giovanni, segue o Thiago Reis e vambora pro topo. Tamo junto. Valeu, galera. Pra cima.